Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Jéssica Garcia, que é nutricionista, com especialização em nutrição clínica. E a ideia com você aqui, Jéssica, é discutir a respeito das dietas para a perda de peso. Quer dizer, então, o que pode ser feito e por que muitas vezes dá errado, né? Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa da gente levar esse conhecimento de uma forma bem clara, bem objetiva, para tentar desmistificar tanta coisa que a gente tem aí, principalmente quando se fala de alimentação e perda de peso. Então, eu que agradeço o convite. Vamos lá. Então, assim, para começar, uma dieta para perda de peso, ela deve levar em consideração três aspectos principais, né? Primeiramente, a escolha alimentar, que é o que todo mundo sempre considera, né? Então, entende que para perder peso tem que ter uma melhor escolha alimentar e, sem dúvida, precisa, né? Mas é importante também pensar em como esses alimentos são distribuídos ao longo do dia e pensar também no comportamento durante as alimentações, como que a pessoa enxerga a alimentação, né? E é em cima disso que a gente vai focar essa discussão. Então, assim, eu pode falar. Não, então, é justamente o que eu ia comentar. É, Como eu trabalho muito focado em reeducação alimentar, porque na verdade libertar as pessoas para fazerem boas escolhas alimentares ao longo da vida, a ideia inicial sempre vai ser a gente incluir alimentos que não fazem parte dessa rotina alimentar antes de começar algumas exclusões. Isso faz que o processo seja mais tranquilo, porque muitas vezes a gente está focando em pessoas, né, que vão ter um consumo alimentar, está comendo muito na rua, então está comendo coxinha, está comendo pão na chapa, está comendo esses alimentos que são de fácil acesso, mas passa o dia inteiro a pessoa não comeu uma fruta. Não lembrou de tomar um suco de fruta em vez de um lugar de tomar um refrigerante. Então, a gente começa com essas pequenas mudanças que, ao longo do tempo, facilitam que ela tenha uma adesão bem bacana no processo dela. Se for emagrecimento o desejo, então, nesse processo fica mais fácil. Ótimo. E lembrar que se você não tiver a fruta para comer, você vai comer outra coisa, né? Então, isso é um Exatamente, exige pouco. um planejamento, gente. Quem quer mudar, quem quer emagrecer, não tem milagre, não vai ser eu que vou chegar aqui e dizer, não, tem um milagre, é facinho de emagrecer. Precisa, sim, de planejamento e disciplina. E consistência, eu acho que a consistência é o ponto-chave para que tenha sucesso, porque não é todos os dias que a gente vai estar 100% do dia fazendo tudo bonitinho. Vai ter momentos que a gente esqueceu a fruta em cima da mesa na correria de sair para casa, vai ter que comer alguma coisa na rua, mas se tiver a consistência de procurar talvez algo que seja mais saudável e menos calórico, a gente já deu um passinho ali de melhora na qualidade alimentar, né? Que bom. Bom, então vamos lá. Para começar, eu queria falar um pouco sobre os carboidratos na alimentação e a relação dele com o peso, né? Porque os carboidratos sempre foram assim vistos como os grandes vilões quando se fala em ganho de peso, né? E ao mesmo tempo a proteína tem um pouco aquela visão oposta, né? De que é um alimento que leva a uma maior saciedade e uma digestão um pouco mais difícil, que isso faria com que a pessoa perca peso, né? Diminua o consumo calórico e perca peso, né? É Então, muito, até chamar a atenção que tem muitas dietas aí, dietas low carbs, dietas cetogênicas especialmente, que foca muito nessa questão de tirar tudo que é carboidrato, né? Então, o que eu queria te perguntar em relação às vantagens e desvantagens quando se pensa no carboidrato para perda de peso e, de fato, quer dizer, se ele é tão vilão assim, se é um nutriente que a gente deve excluir. tá, vamos. Eu acho que essa tua pergunta ela foi bem ampla. A gente tem vários pontos que a gente pode estar atacando, né, para discutir um pouquinho. Carboidrato, gente, ele é um dos 3 macronutrientes que fazem parte da nossa alimentação e é através desses 3 macronutrientes que a gente coloca tanto energia quanto nutrientes para dentro do nosso corpo. E se o nosso corpinho foi feito para digerir esses 3 macronutrientes, faz sentido a gente pensar que a gente tem que consumir eles? Então, assim, quando a gente fala de dieta sem carboidrato, que é a dieta low carb, zero carb, cetogênica, enfim, a gente tem uma onda aí de modismos, né, que vem surgindo. A gente tem que entender que essas dietas, elas são estratégias nutricionais e que a gente vai orientar o em algum momento para estar, às vezes, dependendo do processo de emagrecimento, ele pode usar sim dessas estratégias, mas tem que ser com orientação. Não é estilo de vida, como as pessoas pregam, principalmente nas redes sociais, né? E está muito forte isso hoje, que a gente vai viver ou de dieta
low carb ou zero carb. Não é assim que funciona, tá, gente? Então, o carboidrato, para vocês entenderem a importância dele, ele é um dos principais combustíveis para a gente se sentir bem. Então, assim, o se sentir bem faz parte de uma vida saudável. Então, não pensando somente no peso, tá? Então, quando a gente deixa de consumir carboidrato, e aí vocês vão poder olhar para aquele coleguinha de vocês que está fazendo a dieta, né, low carb, enfim, que ele está bem mais irritado, a tolerância dele para a frustração está bem menor. Então, e se essa pessoa já tiver algum desequilíbrio no sentido de ter alguma doença psiquiátrica associada, isso se agrava ainda mais, tá? Outro ponto, as pessoas, mas Gé, a minha amiga fez a dieta low carb, que cortou todos os carbos, e ela emagreceu 3 quilos em 2 dias. Na verdade, o que aconteceu com essa paciente foi que ela diminuiu o peso, né? Se a gente subir ela na balança, o peso realmente pode ter diminuído. Mas por quê? Porque ela desidratou. Carboidrato, no processo metabólico dele, ele gosta de água. Então, vamos pensar assim, que para uma molécula de carboidrato, eu vou ter 3 moléculazinhas de água grudadinha nele. Concorda comigo que se eu não tiver a molécula de carboidrato ali, eu deixo de ter 3 mais associadas com ela? Então, realmente, o meu peso na balança vai estar menor, mas não quer dizer que eu perdi gordura. Num processo de emagrecimento saudável, o que a gente quer? A gente quer a redução do percentual de gordura, preservação da massa magra e, obviamente, que a gente não tenha retenção de líquido a mais do que o nosso corpo precisa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e a gente tem que ser um pouquinho mais criterioso, principalmente nessas comparações, tá? Então, o que eu quero enfatizar aqui, essas dietas, elas existem, né? A dieta low carb, a zero carb, a dieta cetogênica, que são dietas onde a gente tem um consumo de carboidrato bem reduzido, mas elas são estratégias nutricionais, elas têm começo, meio e fim, e elas precisam necessariamente estar acompanhadas do profissional da área de nutrição para estar orientando, tá? Porque ela não pode ser feita sobre livre demanda. Não posso pegar porque a coleguinha fez, porque a blogueira ali na rede social fez e mostrou um resultado super excelente, que vai servir para mim também. Porque o paciente não pode ter comorbidades associadas, e quando eu falo comorbidades, a gente tem várias comorbidades, são as doenças, né? Então, assim, o paciente tem que estar num momento de saúde muito bom, tá? E o paciente não pode estar fazendo uso de nenhuma medicação psiquiátrica, por exemplo. Então, está tomando um remedinho para ansiedade, está tomando um remedinho para poder dormir melhor à noite, tá? Então, nesses casos, a gente também não pode fazer essas dietas. Então, ela precisa ser bem orientada e tem que ser individualizada. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco esse foco do emagrecimento a qualquer custo. Eu preciso emagrecer, por entender que um processo de emagrecimento saudável, ele é lento. Infelizmente, eu não vou poder dizer aqui que a gente vai emagrecer 15, 20 quilos aí em 2 meses, tá? Ele precisa ser lento para o corpinho entender que aquilo é saudável e está fazendo bem para ele, porque o nosso cérebro tem essa conversa. Ele vai se proteger caso ele se sinta atacado. E, às vezes, um processo de restrição muito grande, ele vai se sentir dessa maneira. Ótimo. E até esse é um motivo que muitas vezes as pessoas perdem muito peso no início da dieta e depois param de perder peso. Quer dizer, não é que ela piorou a dieta, mas simplesmente o corpo entrou numa situação de economizar energia, e aquela mesma energia, que alimento que você gastava, que você conseguia ter uma perda de peso, você já não vai mais perder peso, né? Bem, isso mesmo. Eu sempre falo com meus pacientes assim, a gente tem que entender que a gente ainda é um bichinho, e que o nosso instinto de sobrevivência, ele é muito forte em nós. Então, se o nosso corpo se sente atacado por algum motivo, e uma restrição alimentar muito severa, uma dieta muito restritiva, ele, mesmo que a pessoa precisa perder peso, tá? Que o sobrepeso, que a obesidade esteja fazendo mal para essa pessoa. Mas a partir do momento que a gente faz uma restrição muito grande, o cérebro ele vai proteger esse corpinho. Ele vai entender assim, oxe, o que está acontecendo aqui? Então, vamos se proteger. E nesse se proteger, a gordura armazenada, que é a fonte de energia armazenada que a gente tem no nosso corpinho, ela é protegida com todas as forças por isso. Então, assim, a gente precisa entender que qualquer agressão, o nosso corpo tem um sistema de defesa muito poderoso. E ele está certo em fazer isso, a gente não tem que criticar ele. A gente só tem que entender como ele funciona e brincar com ele a favor da gente ter os objetivos que a gente quer. Ótimo.
E o outro ponto que você chamou a atenção é, de fato, o sofrimento que essas pessoas podem ter, né? Que na verdade não vai ser para todo mundo. Então, tem pessoas que podem se dar muito bem e se acostumar a entender isso como uma forma, uma mudança e aceita aquilo bem. Mas não é a regra, né? Quer dizer, de como regra, cortar carboidrato vai levar a um sofrimento que pode levar até um ganho de peso no segundo momento, né? Então, e não é só a questão, porque assim, existe a questão fisiológica, a gente tira carboidrato da alimentação, vai faltar combustível para que todas essas funções que a gente tem que fazer relacionadas ao bem-estar fiquem prejudicadas. Isso é fisiológico. Agora, existe também a questão psicológica. Eu estou me restringindo, eu estou deixando de comer. Aí parece que a gente vai ser convidado para todos os rodízios de pizza possível, vai aparecer todos os aniversários que não apareceram durante o ano, vai aparecer naquele momento de restrição, e isso pode gerar culpa, e isso pode fazer com que a gente tenha um problema psicológico associado. Então, eu gosto sempre de alertar que essas dietas muito restritivas, seja qual for, não sejam feitas sem orientação, porque a gente acha que é um mundo muito distante os transtornos alimentares, mas não, ele é muito próximo, a linha é muito tênue entre a gente estar bem com uma dieta e a gente perder o controle psicológico sobre ela. E o momento que o transtorno alimentar está instalado, ele é tratável, a gente consegue sim, mas ele é um processo muito doloroso para a pessoa que está passando. Então, a gente tem que pensar nisso como o que o emagrecimento a qualquer custo não é a qualquer custo. Ele tem um preço e muitas vezes esse preço é bem alto. Ótimo. Bom, vamos lá. Ainda em relação aos carboidratos, né, um dos motivos de que eles são tão, vamos dizer, vilonizados é que basicamente é o principal elemento, é o principal nutriente em produtos industrializados de baixo valor nutricional, né? A questão é que os carboidratos também estão presentes em frutas, em legumes, em cereais, né? Primeiro, eu quero que você me falasse um pouco da importância dessas fontes de carboidratos, né? E talvez esse direcionamento mais, não no sentido de cortar o carboidrato como um todo, mas sim de cortar os produtos que fazem mal aos produtos industrializados, né? Isso. Então, assim, hoje em dia, se a gente for olhar, chegar no mercado agora, né? A parte que se a gente pensar, a parte dedicada a frutas, verduras e legumes é só um pedacinho do mercado, certo? O restante do supermercado, ele é cheio de outros alimentos que são na sua grande maioria, ultraprocessados. Qual que é o problema dos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados, eles são extremamente saborosos. Então, quando a gente coloca ele na boca, ele é feito para despertar prazer. Então, a gente sente muito prazer ao consumir, que é difícil a gente ter na natureza um alimento que desperte tanto prazer ao mesmo tempo quando a gente está colocando ele na boca, né? Baixíssimo questão de nutrientes dentro desses alimentos ultraprocessados. A gente tem pouquíssimo nutrientes quando tem, e o teor calórico deles, que é a energia, é muito alto. Então, a gente tem um alimento com muita caloria e pouco nutriente. O que o nosso corpo precisa? Ele precisa igualmente dos dois, calorias e nutrientes, para estar saudável, tá? Outro ponto, que os alimentos ultraprocessados, eles, pelo fato de despertar esse prazer quando a gente consome, a gente come uma quantidade muito maior do que seria o nosso necessário, né? Então, fica muito mais fácil. Quem que aqui nunca abriu um pacote de bolacha e comeu um pacote de bolacha inteiro? Quando se fosse pegar uma penca de banana, por exemplo, comeria no máximo 3, 4 bananas. Isso ainda com muito esforço. Então, aí a gente entra em entender que a banana também tem carboidrato, mas ela não tem só carboidrato. Ela tem uma série de outros nutrientes que fazem muito bem para o nosso corpo. E o nosso corpinho sabe identificar isso e entende como bom. Isso falando de frutas, verduras, legumes, que são alimentos que são ricos em carboidratos, tá? Então, quando a gente come um alimento mais in natura, né, que está na sua forma mais natural possível, sem adição de outras coisas, o nosso corpinho sabe o que fazer com esses alimentos. Ele foi programado, ele foi desenhado para lidar com esse tipo de alimento. Agora, esses alimentos ultraprocessados, que são quimicamente modificados, que a gente não tem nada nem parecido na natureza, é como se desse um bugzinho no nosso corpo. Ele, ué, o que tem aqui? Tem um monte de energia, mas cadê os nutrientes que não veio?
Então, meio que dá essa perdida nesse sistema e a gente fica sem entender. Sem contar que, como eles foram projetados para a gente comer a mais, a gente vai comer sem problema nenhum. Ótimo. Uma característica dos carboidratos que também influencia muito nessa escolha, né, e também no resultado que ela vai ter em relação à perda de peso ou ganho de peso, é o índice glicêmico. Né? O que é o índice glicêmico e qual que é a importância dele para quem quer perder peso? Tá. Então vamos entender assim, acho que da forma mais fácil a gente traduzir esse índice glicêmico para nível de açúcar no sangue. Então assim, o nosso corpo ele não entende que o carboidrato veio da batata, veio da banana, ele entende o carboidrato e os nutrientes associados a ele. Quando a gente come um alimento in natura, vamos pegar a própria banana, tá, gente? Que às vezes ela tem, se a gente for avaliar o índice glicêmico dela, ela é relativamente alto, só comparado com algumas outras frutas. O que acontece? Quando a gente come a banana sozinha, tá? Vou lá, como minha banana, o meu nível de açúcar no sangue vai subir de uma forma mais rápida. Mas ele ainda tem um pouquinho de fibra que ajuda que essa subida desse açúcar não seja tão elevada. Diferente se eu for comer um pacote de bolacha recheado. Se eu pegar esse pacote de bolacha recheado que não tem fibra, não tem nada que consiga fazer com que esse processo seja mais lento, ele vai subir muito rápido, porque o que acontece quando a gente come? Comeu, o corpinho entendeu. Entrou aqui esse açúcar, se for muito açúcar de uma vez só, esse pico vai ser muito alto de açúcar no nosso sangue e ele não é benéfico para o nosso corpo. O nosso corpo sabe disso. Nisso, ele precisa produzir insulina, que é o responsável por fazer com que isso desça. Só que quando a gente vai lá, comi um pacote de bolacha, meu açúcar subiu muito rápido, meu corpo viu, produziu insulina, desceu super rápido. Quando desce super rápido, essa queda brusca desse açúcar no nosso sangue sinaliza para o nosso cérebro assim, ó, caiu muito rápido o açúcar, tem que comer de novo, porque senão essa pessoa vai passar por um processo de hipoglicemia. É mais ou menos isso. Eu estou falando de uma forma bem ampla aqui, mas assim, para que fique claro o entendimento. Então, vocês conseguem visualizar na prática que se vocês comerem uma banana, vocês podem demorar até um pouco mais para sentir fome de novo. Comer um pacote de bolacha recheada, que a quantidade até é maior do que o equivalente da banana. A fome vem muito mais rápido do que se eu tivesse comido só banana. Então, esse índice glicêmico vai trabalhar no processo de emagrecimento, principalmente na questão de controle de saciedade, tá? Então, o que é esse controle de saciedade? É eu ficar saciado sem sentir fome por mais tempo. Isso, no processo de emagrecimento, é muito bem-vindo e é o que a gente almeja no planejamento alimentar, que a pessoa não sinta fome, tá? Então, esse pico glicêmico no processo de emagrecimento é basicamente isso. Mas ele tem outras funções também aí, mas aí é outra conversa. Ótimo. Bom, para quem não entende até dessa parte aí de endocrinologia, até da insulina, né? Acho que um ponto só que também seria relevante de colocar é que quando a insulina aumenta e diminui a glicose, não é que essa glicose está sendo usada para o corpo funcionar, ela está sendo armazenada na forma de gordura, né? Exatamente. E essa queda vai levar a uma menor saciedade, ou seja, a pessoa vai ter fome mais rápido e vai querer comer mais rápido, mesmo que a quantidade de calorias talvez tenha sido a mesma do que em dois produtos, né? E às vezes normalmente é a mais, né? Quando a gente fala de ultraprocessados, extrapolar calorias é muito fácil, é muito rápido. Ótimo. Bom, o arroz é um exemplo de um alimento que também é rico em carboidrato, né? E aí, se você pegar uma quantidade X de arroz branco, ele vai ter talvez até menos calorias do que a mesma quantidade de um arroz integral, por exemplo. Uhum. Só que a gente fala, bom, arroz integral é melhor do que o arroz branco, não só do ponto de vista nutricional, mas até para quem quer perder peso, né? Como que você explicaria isso, considerando que a quantidade de calorias é até maior no arroz integral? Quando a gente fala de alimentos integrais de forma geral, nesse caso arroz que a gente está falando aqui, a gente quer dizer que esse arroz, o branco, ele está refinado, ele ficou só o carboidrato quase que puro do alimento. Já no arroz integral, a gente ainda tem alguns nutrientes e o maior participante aí que vai fazer a diferença são as fibras, tá? Quando a gente come alimentos integrais que tem fibras na composição, essas fibras
como a gente falou do índice glicêmico anteriormente, é elas que ajudam que esse pico não seja tão rápido, que ele comece a subir mais lentamente, e como ele sobe mais lentamente, o corpo não entra em desespero e tem que produzir um monte de insulina. Então, ele já não tem que produzir tanto, ele vai acabar descendo mais devagar também esse nível de açúcar no nosso sangue. E isso, dentro desse controle alimentar, faz muito sentido, tá? Então, a gente sempre orienta, até por questões mesmo de ter mais nutrientes. Mas se a pessoa, digamos, falar para mim assim, Gé, eu não consigo comer o arroz integral, mas ela comer um pratão de salada junto na hora do almoço dela, não tem problema nenhum, porque as fibras vão estar presentes nessa salada. Agora a pessoa fala para mim, Gé, eu não ponho uma verdura, um legume, uma fruta na boca o dia inteiro. Então é muito, muito importante que essa pessoa comece a usar os alimentos integrais a favor dela nesse sentido, para melhor controle de saciedade, tá? Então, é basicamente a questão da quantidade, o integral sempre a gente vai estar olhando nessa questão no processo de emagrecimento, isso, questão de saciedade e funcionamento intestinal, que também a gente precisa de muita fibra para que a gente consiga fazer um cocô bonitinho. Eu sempre brinco que nutricionista quer saber como é que está o cocô, porque é um bom indicativo de como esse organismo está funcionando. Então, sabendo que ele está funcionando adequadamente, a gente tem um processo de emagrecimento mais consistente também. Diferente daquelas pessoas que têm constipação, que ficam 4, 5 dias sem evacuar. Então, a gente precisa, antes de pensar em emagrecimento, pensar em melhorar a saúde intestinal. E para isso, a gente precisa de fibra. Então, as fibras estão presentes nesses alimentos integrais, que é essa diferença. Então, a gente não fica atrelado só exclusivamente nas calorias de um alimento. A gente entende a funcionalidade dele como um todo. Ótimo. E aí, isso que você falou é importante, porque dependendo do alimento, a gente vai consumir de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, o arroz, é o que você disse, quer dizer, normalmente você não come arroz sozinho, você come arroz com frutas, com verduras, com carne, com outras coisas, né? Então, talvez essa diferença seja importante, mas não é tão importante assim, né? Agora, se você pegar, por exemplo, uma massa, um macarrão integral, o macarrão, normalmente você come macarrão com molho, quer dizer, a maioria das pessoas não come uma salada junto com o macarrão, quer dizer, você come ok, mas isoladamente aí a massa, o pão, né, quer dizer, comer um pão integral, um pão não integral, o pão normalmente não vai comer com uma salada, com uma alface, então vai mudar, vai fazer uma diferença maior aí, né? Exato. Então, assim, é esse olhar que a gente tem que passar a entender como o alimento funciona e o que a gente pode fazer. É igual você comentou, o pão. Jé, não consigo comer pão integral, não acho saboroso, não desce, não vai. Tá bom, então você vai comer de manhã com o seu ovo, coloca uma fruta in natura junto no seu café da manhã, que a gente já tem adição de fibras que muitas vezes vai ser o suficiente para dar conta. Então, a gente tem que entender que um alimento sozinho, ele nunca vai ser o herói, mas ele também nunca vai ser o vilão. Então, sozinho, ele não consegue ter esse poder. Aí, então, a gente tem que entender ele num contexto alimentar, porque, igual você falou, dificilmente eu vou almoçar um prato somente de arroz. Eu sempre vou ter um complemento junto. Então, o que é esse complemento e entender como eles funcionam é bem legal. Ótimo. Bom, já a nutrição é muito de colocar nome, né, nas dietas e criar expectativas e falar muito sobre esses nomes, né? A gente já citou aqui do low carb, da dieta cetogênica, e quando a gente está falando em índice glicêmico, uma outra dieta que já teve muito em moda, atualmente ainda é usada por muita gente, mas que a gente já tem uma crítica muito maior nela, é a dieta de pontos, né? O que é essa dieta e o que você tem para dizer sobre isso? A dieta dos pontos, na verdade, ela dá ponto para os alimentos, né? E cada paciente vai ter um número X de pontos que pode gastar no dia. Só que nessa dieta dos pontos, a gente não leva em consideração a qualidade alimentar. Então, para mim, é uma dieta que ela até pode ser usada num primeiro momento, quando a gente quer um controle somente de calorias, onde principalmente o paciente tem aquilo que a gente chama de paladar infantil, né, que é um paladar... Esse paladar infantil, eu nem concordo muito com o nome, porque se a gente educar as crianças a comer fruta e verdura desde pequenininha, elas comem, né? Mas é aquele paladar onde está viciado em ultraprocessados. Como eu falei lá no início, a gente não tem alimentos na natureza que vão ter gosto de fast food.
Não tem, não existe, gente. É ilusão a gente querer pensar nisso. Então, uma pessoa que está muito viciada nesse paladar, ela não é que ela não consegue, mas é muito mais difícil para ela ter uma mudança brusca na alimentação, aonde ela passa a comer só alimentos naturais, né? É muito difícil esse processo. Então, a dieta dos pontos entra nesse... Eu oriento... Na verdade, eu não trabalho com a dieta dos pontos, mas eu consigo ver a função dela nesse primeiro momento para controle de quantidade de calorias que a pessoa vai consumir no dia. Mas eu entendo que é necessário que a pessoa aprenda a comer comida de verdade, que é o que a gente tem falado, que acho que é o termo que é mais usado. Porque com isso a pessoa consegue ter uma qualidade de alimentação melhor que vai repercutir na saúde dela. Eu sempre falo, um ser humano vai conseguir viver por muito tempo comendo fast food. Ela vai viver. Só que ela não vai viver bem, ela não vai viver saudável. Ela vai desenvolver doenças que muitas vezes ela não desenvolveria se tivesse uma alimentação mais saudável. Que doenças são essas? É o que a gente vai ter o diabetes, que é muito conhecido, vai ter o problema no colesterol, como as pessoas falam, que vai elevar o colesterol, vai ter problema com triglicerídeos, então cardiovascular, então problema de circulação e problema no coração. Então a gente passa a desenvolver doenças que se a gente tivesse uma alimentação mais saudável não desenvolveria. Isso falando especificamente de que a gente pode constatar através de exames laboratoriais, mas no dia a dia, na prática, é a pessoa que não consegue subir uma escada sem ficar ofegante, que tem dor de cabeça de forma recorrente, que tem uma situação de estafa, que não consegue pensar ou tem lentificação do processo do pensamento, pensa de forma mais lenta, e vem aquele... Não, eu era novo, eu era muito rápido, eu tinha resposta para tudo na ponta da língua, hoje em dia parece que eu tô lento. Então, assim, a gente vê diferença, pessoa que não dorme bem, né? Pessoa que tem problema no sono, que pode estar associada à alimentação. Então, a gente começa a perceber que a alimentação, ela é a base. A gente come todos os dias, a gente é obrigado a comer todos os dias para poder ter a energia e os nutrientes para esse corpinho funcionar. Mas se eu só dou energia e falta nutriente, meu corpo dá um jeitinho de funcionar, mas ele vai começar a apresentar problemas. Isso é um fato. Ótimo. Bom, você já chamou muita atenção aqui que um dos maiores problemas que a gente vê nas dietas, que talvez esteja ligado à falha na dieta, é a preocupação excessiva em tirar alimentos e não em colocar alimentos, né? E um problema, para quem tem filho, a gente sabe como é comum na infância, principalmente crianças menores, a seletividade alimentar, né? Então a gente se preocupa muito com a alimentação das crianças e basicamente ela só quer comer um alimento, aquilo que ela ou poucos alimentos, e passa mal se vê um outro alimento, né? Em adulto a gente fala muito menos nisso, né? Agora, que ligação que você vê entre a seletividade alimentar no adulto e a obesidade? A questão da seletividade alimentar quando não está associada a nenhum transtorno, né? Que é só a pessoa por preferência alimentar, que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa nomenclatura, porque a seletividade alimentar ela está associada a alguns quadros, por exemplo, de autismo, onde que o paciente ele não tolera, às vezes, textura, alguma coisa nesse sentido, e é por uma rigidez cognitiva muito grande. Mas quando a gente fala de adultos funcionais, que não tem nenhum transtorno associado, eu entendo que isso é mais uma preferência alimentar do que uma seletividade, tá? Essa preferência alimentar, ela com certeza, ela vem de uma base muito antiga, ou ela vem relacionada com uma introdução alimentar que não foi adequada, né? Então, por isso a importância de a gente fazer uma introdução adequada nessas crianças que estão começando o paladar agora, mas quando em adulto já, o que acontece? Aquilo que eu falei ali, alimento ultraprocessado é muito gostoso. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, nossa, brigadeiro é ruim. Gente, brigadeiro não é ruim, é uma delícia brigadeiro. Não é ruim. Só que ele é um alimento que tem pouquíssimos nutrientes e muita caloria. Então, a gente tem que entender que, se eu for comer uma maçã, ela não vai nem chegar perto de despertar todos os prazeres que eu tenho ao comer um brigadeiro. Isso é ter consciência. A pessoa que tem esse paladar tão seletivo nesse sentido de preferir alimentos muito saborosos, eu sempre vou orientar que esse processo seja feito de forma lenta. A gente começa a trocar alimentos, a mudar até a forma de preparo,
Pacientes que, por exemplo, não comem nada de legumes. Então, vamos cozinhar os legumes dentro do feijão, tira esses legumes, bate no liquidificador junto com um pouquinho do caldo e volta lá para o feijão. E na hora que for comer, praticamente você não sente sabor, mas começa a introduzir os nutrientes daqueles legumes. Então, assim, são estratégias que a gente pode estar utilizando. Mas em relação com o processo de emagrecimento, é justamente isso. Esses alimentos que são a grande preferência, eles são ricos em calorias e pouquíssimos nutrientes. Então, é muito fácil a gente extrapolar as calorias. E sempre que a gente comer mais do que a gente gasta para viver, o nosso corpinho vai armazenar. Porque para ele é interessante esse armazenamento, porque é aquela reserva de energia para um momento que faltar. Então, sempre que eu comer a mais, o meu corpinho vai armazenar. Então, se eu como facilmente todos os dias 200, 300, 400 calorias a mais do que eu preciso para viver, meu corpinho vai ficar armazenando isso. E na soma do final da semana, a gente tem muitas vezes 1, 2 quilos já adquiridos ali. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido, porque são muito mais saborosos, mas são muito mais calóricos. Ótimo. Bom, aproveitando o gancho, na verdade eu ia deixar isso para depois, mas acho que já que você tocou nesse ponto, né? De fato, quer dizer, as pessoas, principalmente pessoas obesas, é muito comum que ela tenha uma relação afetiva com o alimento importante, né? Então, ela se sente muito bem indo num fast food ou comendo os doces numa festa. Às vezes as pessoas até entendem isso como um vício, que tem até, mas nem sempre às vezes é uma questão muito mais afetiva, né, com aquele momento, né? E quando você tira isso, você gera uma perda, né? É uma certa forma de perda ali, né? E aí, e muitas pessoas também sofrem com outros problemas ligados à obesidade, sofrem com a prática de atividade física, tudo isso, né? E aí acho que a importância de enfatizar a alimentação não como um sofrimento, né, de olha, vou sofrer durante 2 meses para perder tantos quilos, mas sim talvez falar menos da alimentação e mais no estilo de vida, em uma mudança de rotina, em coisa nesse sentido, né? Então, os brasileiros, eu não digo só brasileiros, tá? Mas voltando aqui para nós, a gente comemora muito, né? A gente tem esse perfil. E quem nunca... sexta-feira, gente, estou em casa. Assim, não, vem aqui em casa, vamos ver um filme, vamos pedir uma pizza. É comum. Vamos comemorar, né? Então, assim, a gente é muito festeiro, a gente gosta, e tudo que envolve esse sentido da comemoração, a gente relaciona a comida desde muito cedo. Então, a gente relaciona comer com algo bom. A grande maioria, fez essa relação. Tem pessoas que conseguem lidar melhor com isso, tem pessoas que quando se vê de frente a um problema, uma frustração, uma decepção, uma tristeza, recorre a esse sentimento. Isso é normal, né? A gente entende como normal, mas ele precisa ser olhado com carinho. Por quê? E normalmente nestes pontos onde a pessoa ela não sabe se sentir feliz que não seja comendo, a gente precisa daí uma ação conjunta com psicologia, muitas vezes até psiquiatria, para entrar com alguns medicamentos, para nesse primeiro momento a gente estar ajudando esse paciente a entender que o foco dele não precisa ser a comida, e sim que a gente pode ter outros escapes, outros momentos que a gente não precisa estar relacionando o tempo inteiro com a comida. Entender isso é muito importante, até para gente que não passa por isso, mas que vê as pessoas próximas ou conhecidos que tem isso, poder até orientar. Não digo que a gente tenha que se meter na vida das pessoas, mas muitas vezes a pessoa não consegue perceber que ela está lidando com uma frustração, por exemplo, da forma errada, ou não sabe lidar com o estresse. E hoje, quem que não vive estressado, né? Que a gente tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer. A gente tem as nossas preocupações, todo mundo tem. Então, não adianta eu chegar em casa no fim do dia, sentar no sofá, comer uma pizza inteira e daqui a pouco ficar ali, nossa, por que eu fiz isso? Porque normalmente vem junto esse sentimento de culpa. E se eu faço isso de forma recorrente, é que realmente eu não estou lidando com alguns sentimentos. Eu passo a tentar lidar com sentimentos através da alimentação. Então, identificar isso é muito importante. Então, assim, de forma geral, é acolher essas pessoas e tentar mostrar que existem outras coisas. Se você presencia isso ou se você está vivendo isso, tenta mudar a sua rotina, tenta mudar o seu foco. Se o seu padrão é esse que eu comentei agora, que é chegar em casa no final do dia estressado, sentar no sofá,
pegar uma pizza, pegar um pote de sorvete, pegar o que for mais fácil, que esteja lá já disponível, tenta reverter isso. Eu sei que um primeiro movimento é difícil, eu entendo isso, mas se você trouxer isso para a consciência, você identificou isso como algo que está te prejudicando, já fica mais fácil de você dar esse próximo passo, que é a mudança. Que seja na semana, você conseguiu fazer 2, 3 vezes, mas o movimento já começou. É muito, muito importante. Ótimo. E aí a gente vê que as coisas vão voltando para trás, né? Ou se repetindo, talvez de formas diferentes, né? E a gente citou aquela questão da escolha alimentar, de você ter um alimento saudável disponível, que se você consumir aquilo, você vai consumir menos os alimentos que não são saudáveis. Esse momento de chegar em casa, isso é muito comum, né? Porque, obviamente que as pessoas não têm tempo e muitas vezes vão chegar em casa, o arroz não vai estar pronto, o macarrão não vai estar pronto, a carne não vai estar pronta, mas a bolacha vai estar pronta, né? Quer dizer, então, acho que é importante para essas pessoas que estão talvez chegando em casa e usando esses alimentos como uma forma de escape. Na verdade, nem sempre é só um escape, mas às vezes é uma questão de facilidade e disponibilidade. Se você tiver um alimento melhor naquele momento que esteja pronto, talvez você não comece alguma coisa pior, né? Isso, e assim, entender que às vezes esse planejamento é necessário. Por exemplo, coisas bem básicas, mora em bairro ou mesmo quem mora no centro, vai ter um açougue que você for lá e pedir assim, ó, eu quero hambúrguer de carne. Você faz hambúrguer de carne? Pegue lá 5, não sei se você mora sozinho, mora com família, enfim, 5, 6 hambúrguer de carne, leve e deixa congeladinho lá no congelador da tua casa. Nos dias que você chegar em casa e que não tiver com paciência de fazer uma comida, tira aquele hambúrguer e faz um sanduichão. Mas aquele hambúrguer é um hambúrguer com carne, né? Não vai ter condimentos químicos associados, não vai... Você tempera lá com o teu salzinho, sal de pimenta e pimentinha preta, se você gosta, você tem uma refeição super boa. Outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, as fruteiras, né, as frutarias aí que a gente tem nas cidades, se você conversar com eles, a grande maioria delas vende salada de frutas sem adição de açúcar. E eles fazem sob encomenda, então às vezes vale a pena você pegar ali para ter salada de fruta por uns 2, 3 dias dentro da tua geladeira, mas não adianta de comprar elas e deixar na geladeira para estragar. Mas se programe para chegar em casa e comer a salada de fruta antes de se jogar no pote de sorvete, antes de pedir a pizza. Você vai ver que você vai ter uma saciedade e você vai ter um controle melhor sobre essa vontade de comer que você está sentindo. Muitas vezes é fome, já que a pessoa está muito tempo sem comer também. Mas na grande maioria das vezes é a vontade de comer. Então a gente consegue ter um controle melhor sobre ela. Então assim, é o planejamento, é estratégias que a gente passa a modificar algumas pequenas coisas na rotina, mas que o resultado final lá na frente é bem legal. Ótimo. Bom, voltando para os alimentos propriamente dito, né, a gente falou já do índice glicêmico, né? Mas uma outra característica que também se discute bastante quando se fala em perda de peso é a densidade calórica, né? Então, por exemplo, a quantidade de calorias presentes em 100 gramas de alimento, ou seja, você pode ter um alimento que tem... você está comendo 100 calorias, mas um produto que tenha 100 gramas ou um produto que come até 300 gramas, né? O que muda essa densidade calórica pensando na perda de peso? Então, quando a gente está pensando em perda de peso, é igual, tem vários fatores que a gente pode olhar nessa questão da densidade calórica. Emagrecimento, parece simples, que seria uma conta matemática que a gente tem que comer menos do que a gente gasta. Essa é a premissa do processo de emagrecimento. Porém, existem várias coisas que interferem nesse processo, mas é basicamente isso. Quando eu falo de densidade calórica, se eu pensar que em 100 gramas de arroz, vamos pensar assim, eu não lembro exatamente agora, tá? Quantas calorias tem, mas vamos pensar que em 100 gramas de arroz, eu tenha 100 calorias. Agora, para eu ter 100 calorias de batata, eu posso comer 300 gramas de batata. Entende que o volume de batata em inglês é muito maior do que aquela porçãozinha pequena de arroz? Então, se eu tenho uma pessoa que tem o hábito de comer muito, que é em volume, muita comida, eu vou dar preferência para que esse paciente coma um volume maior, que são as batatas. Agora, se eu tenho pacientes que têm a preferência alimentar por alimentos ultraprocessados,
eu posso trabalhar com arroz porque a quantidade de volume é menor. Então, tudo vai depender. Se eu quero ficar com esse sentimento de tô com a barriguinha cheia, eu preciso pensar em densidade calórica menor. Por exemplo, morango é um alimento que tem pouquíssima caloria. Então, para você comer muitas calorias de morango, você teria que comer quilos de morango para comer uma quantidade significativa de calorias. Então, morango é uma fruta que você pode comer, pensando em densidade calórica, sem medo nenhum no processo de emagrecimento. Na verdade, a grande maioria das frutas, tá? Mas eu estou dando exemplo do morango porque ele tem caloria bem pouquinha. Tipo, morango vai ter 2 calorias. É um negócio bem irrisório, assim. Então, a gente consegue pensar que eu vou estar... se eu preciso ter essa necessidade de mastigação, porque tem pessoas que precisam estar mastigando e beliscando o tempo inteiro, então é uma estratégia que a gente pode usar. Então tudo vai depender desse perfil do paciente, mas a densidade calórica basicamente é quanto que eu tenho de caloria num volume de comida. Então voltando, por exemplo, do arroz e da batata, que eu acho que fica super fácil de entender, o arroz eu preciso, para ter a mesma caloria, eu vou comer pouquinho, na batata eu posso comer montão. Então, e eu vou ter a mesma caloria nos dois. Então, você me entende que se eu comer mais batata, eu vou estar com o meu estômago cheio por mais tempo? Então, é isso que a gente tende a olhar também. Ótimo. Bom, um outro ponto são as bebidas. Acho que a maior parte das pessoas que estão buscando perder peso atualmente já tem essa noção de que refrigerantes e também os sucos, né, isso talvez um pouco menos perceptível para as pessoas, tem uma quantidade calórica muito alta, né? Então, para quem quer perder peso, de fato, você deve evitar tanto os sucos, dar preferência para as frutas, não para o suco, e certamente reduzir refrigerante, né? Agora eu queria entender um pouco o papel da água, né? Porque tem pessoas que falam que a água deve estar fora da refeição, ou seja, beber um momento à parte. E uma outra estratégia de manipulação para aquelas pessoas que comem uma quantidade maior de alimentos no almoço é justamente é, beber bastante água antes da refeição para encher o estômago. Como é que você vê isso? A questão da água e é uma pergunta que eu recebo sempre, se pode tomar algum líquido durante as refeições. Isso, primeira coisa, a gente pode tomar líquido sim, desde que não de forma exagerada, tá? Tem um copo ali, 200 até 250 ml, a gente entende que é ok o consumo de líquidos durante a refeição, tá? Para quem já tem o hábito. Quem não tem, não incentivo desenvolvê-lo, mesmo que seja para um processo de emagrecimento. Porque o que acontece? A nossa sensação de saciedade, estou satisfeito, ela também tem a ver com o tempo que a comida permanece dentro do meu estômago, no processo de digestão, tá? Água, gente, é quase que um passe livre, né? Líquidos, de forma geral, o processo de digestão é muito rápido, tá? Então, mesmo que eu usar dessa estratégia, não, eu vou tomar bastante água antes do almoço para comer menos, para eu me sentir saciado, em contrapartida, você vai sentir fome muito mais rápido, né? Então, assim, ele pode ser usado em alguns casos muito específicos onde a pessoa vai comer mais de forma descontrolada, ela não consegue ter um controle na alimentação na hora da refeição. Aí a gente pode trabalhar com essa estratégia de tomar líquidos, que no caso seria água, antes da refeição, para que ela não consiga comer muito volume na hora daquela refeição. Mas, de forma geral, pessoas que comem, né, normal, vamos dizer assim, eu não oriento o consumo de muito líquido antes das refeições ou durante, porque ele vai usar esse espaço no estômago como volume, só que essa digestão desse líquido, ela é rápida. Então, como é rápida, o meu estômago vai esvaziar mais rápido, porque daí vai sobrar pouca comida para eu digerir, essa pouca comida eu também vou conseguir acelerar esse processo de digestão e vai fazer com que eu sinta fome mais rápido. Então, muitas vezes, não é interessante que essa pessoa vai sentir fome, almoçou meio-dia e 2 horas a pessoa já esteja com fome de novo. Até porque muitas vezes as opções que ela vai ter de comida serão lanches rápidos, serão petiscos, serão coisas que vão ser mais calóricas do que nutritivas. Então, tudo vai depender. De forma geral, eu não oriento. Ótimo. Pensando no comportamento alimentar, a gente também vê orientações às vezes completamente opostas, né? E às vezes é difícil de entender essas oposições, né? Então, uma forma de manipulação da dieta que está sendo muito discutida para quem vê redes sociais, as coisas do fitness, é o jejum, né? Seja treinamento físico em jejum ou jejum intermitente, né?
Essa seria uma forma de ter um controle mental sobre a saciedade, né? Outros já enfatizam a necessidade de ter alimentação frequente, a cada 2, 3 horas estar se alimentando para não ter uma alimentação com grandes volumes em outros momentos, né? O que você tem a dizer nesse sentido para quem quer perder peso? Então, o jejum intermitente, assim como aquelas outras dietas que a gente comentou antes, ela é uma estratégia nutricional e não um estilo de vida, tá? Eu acho que essa é a grande diferença, e se a pessoa conseguir internalizar isso, vai ficar bem mais fácil para a vida dela. Então, é uma estratégia que a gente pode sim utilizar em algum momento num processo de emagrecimento, se for necessário, né? Falando de efeitos no emagrecimento, basicamente. Quando a gente abre mais esse leque para olhar o que é um jejum intermitente, então vai falar na parte de comportamentos, igual você comentou, ele não é bem visto nesse sentido. Porque normalmente quem tem problemas relacionados à compulsão alimentar, a problemas de comer de forma descontrolada, o jejum ele vai gerar um estresse mental muito maior do que se a pessoa ter uma reeducação alimentar onde ela se sinta saciada por mais tempo, tá? Então, a gente tem que entender que o jejum intermitente, ele pode sim ser orientado, e existem várias formas de fazer ele, e ele tem benefícios, mas a pessoa precisa estar num momento muito bom, e os profissionais sérios, eles vão levar em consideração a saúde mental desse paciente também, para ver se ele está apto a poder fazer o jejum ou não. Porque pense você, uma pessoa que está habituada a comer de forma regular, de repente ter que ficar 12, 16, 18 horas sem comer, e quando for fazer a quebra de jejum, ainda vai fazer a quebra de jejum com alimento leve. Então, isso pode gerar um estresse mental muito grande, que pode desencadear ansiedade, que pode dar gatilhos para outras coisas, então a gente precisa avaliar isso, tá? A questão, especificamente, se o paciente já faz uso de alguma medicação psiquiátrica, ele não tem orientação de fazer jejum intermitente. Até porque a gente precisa de uma certa energia circulando ali dentro desse corpinho para que a medicação seja efetiva. A grande maioria das medicações precisa disso. Então, de forma geral, quando eu vou falar para público, que eu não estou avaliando ninguém individualmente, que eu não sei que remédio a pessoa está tomando, tomou um remédio da área da psiquiatria, então está controlando a ansiedade, como eu falei antes, remédio para dormir, bipolar, TDAH, enfim, não pode fazer jejum intermitente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ótimo. E o oposto? Precisa comer a cada 3 horas? No processo de emagrecimento, a gente trabalha com várias porções ao dia para justamente a gente manter essa pessoa saciada. E tem um outro motivo bem importante também, que eu vou tentar explicar de uma forma lúdica para ver se fica mais fácil de compreender. Se eu preciso comer 1.500 calorias por dia e eu fizer só 3 refeições e eu comer alimentos saudáveis no sentido de naturais, vocês concordam comigo que 1.500 calorias é um volume grande de comida? Então eu vou ter que comer 500 calorias, que vai ser um volume grande, volume grande, volume grande. As calorias o meu corpinho sempre vai conseguir absorver, tá? Então ele vai absorver essas 1.500 calorias perfeitamente. Mas de nutrientes daquela refeição, pelo volume ser muito grande, eu tenho uma perda maior. Agora, quando essa porção é menor, que eu passei, em vez de comer 3, vamos dividir agora em 6 vezes, várias pequenas porçõezinhas. Quanto menor a porção, maior é a absorção dos nutrientes daquela refeição. Eu consigo absorver mais as vitaminas, mais os minerais, e não tenho tantas perdas, vamos dizer dessa maneira. Então, se torna uma alimentação mais nutritiva. Então, por esses 2 pontos, no processo de emagrecimento de forma geral, comer mais vezes, de forma controlada, não é comer mais vezes refeições livres, mas aquela porção estabelecida vai trazer esses 2 benefícios: mais saciedade e mais absorção de nutrientes. O meu corpinho vai entender que está chegando mais nutrientes, e ele vai entender dessa maneira assim: se está chegando caloria, está chegando nutriente, não necessariamente eu preciso ficar armazenando tanta gordura como eu estava se eu fizer isso dentro de um déficit calórico, comer menos do que eu preciso. Então, eu já começo a entender que essa gordurinha que eu tenho armazenada aqui, eu posso queimar para suprir essa necessidade de calorias que eu preciso para me manter saudável durante o dia. Ótimo, vamos lá. Uma outra recomendação que muitas vezes é ignorado quando se fala em perda de peso, ou se dá uma importância menor para isso, é o ambiente da alimentação, né?
Então, quando você tem um ambiente mais estressante ou o uso de aparelhos eletrônicos, né, celular, televisão, ou aquela necessidade de terminar uma refeição logo para voltar para o trabalho, que tipo de efeito que isso vai ter para a pessoa que está querendo perder peso? Primeiro que, assim, ambientes de refeição, a gente tem perdido muito isso por conta da nossa rotina mais corrida, mais estressante, então elas acabam sendo muito... Quem nunca comeu na frente do computador trabalhando, ou né, tá na correria, ou simplesmente parou no horário de almoço, em vez de parar e fazer refeição, tá ali no celular, vendo, né, as redes sociais, é muito comum hoje em dia. Então, o que isso faz? Que a gente não perceba o que está fazendo. Que se o meu foco está em outra coisa, eu não estou prestando atenção no que eu estou comendo, na minha velocidade de mastigação, na quantidade que eu estou comendo. Então, quando eu não presto atenção, eu como normalmente mais do que eu precisaria e mais rápido do que deveria. Então, se eu quero emagrecer, o que eu preciso? É diminuir a quantidade de comida que eu estou comendo, basicamente isso. Então, eu preciso saber o que eu estou ingerindo. Existe um tempo entre o estômago se sentir, saber que ele está saciado e ele mandar o sinal para o cérebro, dizer, chega de comida aqui, não precisa mais. Mas ele leva para mandar esse sinal em torno de uns 20 minutos. Então, se ele vai levar esse tempo, o que a gente consegue comer em 20 minutos se não estiver prestando atenção? Põe uma porção de batata frita na nossa frente aqui para ver se a gente não come muito mais do que comeria se estivesse mastigando, prestando atenção, sabendo o que está comendo. Então, assim, gente, não quero dizer para vocês têm que parar a vida para comer, mas vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo. E um outro ponto que eu acho super legal, da gente parar para pensar um pouquinho, principalmente para quem gosta de ver televisão ou gosta de estar acompanhando as redes sociais, o que de notícia eu estou com... Porque normalmente, horário do almoço, vamos pensar assim, nos jornais que estão passando, a gente tem uma grande notícias de tragédias, coisas ruins. Qual que é o sentimento que a gente acaba tendo quando vai fazer essa refeição e passa uma notícia super triste do que alguma coisa que aconteceu? A gente fica emocionado muitas vezes e a gente acaba comendo essa emoção junto, no sentido de não estou prestando atenção no que eu estou comendo, aquela emoção me fez me sentir mal, eu faço relações não boas com a comida muitas vezes, e como eu não prestei atenção, normalmente eu vou sentir fome antes, na sequência. Ótimo. Bom, e aí uma outra coisa em relação ao comportamento é o como que você dispõe esses alimentos, né? E às vezes isso pode fazer a diferença. Até no momento da compra, né? Já existem muitos estudos que mostram que quando você vai no supermercado com fome, você compra uma coisa, quando você está no supermercado sem fome, você compra outra, né? E na hora de comer, a gente tem até culturalmente, vamos dizer, certos países, é uma briga entre franceses e italianos, que uns dizem que você tem que comer um prato de salada, depois tirar tudo e aí coloca o resto da refeição, e outros que usam a salada junto com o resto dos alimentos, né? Essa questão da saciedade que você estava comentando, quer dizer, você come, tem um tempo para você gerar uma saciedade, o que você acha em relação a essa estratégia? Tem gente, a ideia de você comer primeiro um prato, talvez uma salada, por exemplo, e só depois disso colocar na mesa os outros alimentos, as outras coisas. Num processo de emagrecimento, é muito válido. É muito válido a gente começar a nossa refeição comendo salada, né? Vamos lembrar que eu tenho um espaço físico no meu estômago que cabe um tanto de comida, que é aquilo que eu estava falando com a água antes. Então, se eu colocar salada, a salada ela é rica em fibras. E fibra a gente tem uma dificuldade na digestão, ela demora mais para ser digerida. Então, eu forro o meu estômago com saladas, aonde eu vou ter, e o meu estômago ele identifica que chegou alimentos ricos em fibra, ele sabe que ele vai demorar mais para digerir, né? Então, eu colocando as saladas primeiro que eu vou diminuir o espaço que eu tenho para colocar outros alimentos, concorda comigo? Né? Vamos lá, metadinha do meu estômago aqui eu enchi de salada, sobrou menos espaço para eu colocar os demais alimentos. Então, nesse ponto é muito válido. Quando eu como, principalmente, eu preciso me sentir, o principal ponto, um dos principais, na verdade, né, no processo de emagrecimento é que essa pessoa fique saciada. Então, se eu coloco bastante salada, vai demorar para digerir, eu consumi pouquíssimas calorias, porque saladas e legumes, de forma geral, tem bem poucas calorias e um volume grande de comida. Então, eu consigo comer muita comida se eu precisar comer, se eu sou uma pessoa que como muito,
e deixa pouco espaço para o restante. Agora, se eu começo a comer pelo macarrão, qual que é o incentivo de paladar que eu vou ter para comer a salada? A grande maioria prefere o macarrão. A grande maioria gosta mais do sabor de macarrão. São poucas pessoas, eu vou dizer isso na minha prática clínica, que vão dizer para mim, Gé, eu prefiro comer salada ou macarrão. São pouquíssimas. A grande maioria vai dizer, não, Gé, eu gosto mais do macarrão. Então, quando a gente começa, e esse processo de recompensa que a gente tem cerebral, e normalmente vamos atrelar a uma vida estressante que a gente tem, a gente quer se sentir bem. Então, se eu coloquei primeiro o macarrão, qual que é o incentivo para eu comer aquele bolzão, aquele pratão de salada? Nenhum. Né? Então, é muito válido, eu realmente utilizo. E, na verdade, eu brinco com os pacientes que, assim, não é para fazer aquela maçaroca no prato, né? Tipo, coloca tudo, mexe tudo e come tudo. Se for um primeiro momento, que é o que a pessoa precisa para começar a comer salada, beleza. Mas vamos começar a trabalhar a longo prazo, para que a gente comece a separar e você comece a identificar os sabores e texturas dos alimentos, que isso sim comece a te trazer uma sensação de bem-estar. Mas isso é um processo lento, tá, gente? Isso não acontece de uma semana para outra. Mas se você conseguir dar esses pequenos passos, realmente faz muita diferença. Ótimo, mas o aspecto que eu queria pegar dessa separação, né, até para entender esse comportamento de saciedade, esse efeito da escolha, né, dos alimentos. O que eu quero dizer assim, se você faz um prato que você coloca salada, batata frita, arroz e uma carne, se você vai fazer um prato único ali, né, você vai encher o prato de arroz, vai encher o prato de batata frita, vai encher o prato de outras comidas, né? E Exato. se você come a salada antes, isso já vai gerar uma saciedade. Até a primeira coisa, quer dizer, o que te leva a essa saciedade? Quer dizer, só o volume de comida, mas até a mastigação também ajuda a gerar saciedade, né? Não, com certeza, porque a gente parar, quem já comeu uma folha de alface sabe que não consegue engolir ela rapidinho, a gente tem que mastigar ela bem, ela necessita para a gente conseguir engolir ela. Então, esse processo de mastigação, onde a gente demora mais para mastigar, que a gente vai fazer com que seja mais lento, também ajuda, mas isso porque são alimentos ricos em fibras. Isso funcionaria se fosse frutas, também da mesma maneira, só porque a gente não tem o hábito de colocar frutas antes do almoço, por exemplo, né? A gente não vai fazer um prato com várias frutas picadas antes do almoço, mas funcionaria da mesma maneira. É o tanto de mastigação que a gente vai ter e o volume que acaba sendo maior dentro do estômago. Essa é a relação nessa separação. No prato, se for montar um prato único, faz a separação, coloca lá a saladinha, coloca arroz, feijão, coloca carne, coloca batata frita, mas começa comendo pela salada. Aí depois vai para carne, arroz, feijão e o restante da comida. Então fica mais fácil fazer esse giro no prato e você conseguir uma saciedade maior. Ótimo. Bom, classicamente se fala que a perda de peso ideal deve ser de meio a 1 quilo por semana, né? Não mais do que isso, né? O motivo para isso é justamente aquilo que a gente já discutiu no começo do vídeo, de que se você tem uma restrição calórica muito grande, isso vai gerar uma reação de economia no corpo, ou seja, o corpo vai começar a gastar menos energia para funcionar e vai funcionar de uma forma a preservar a gordura, né? Ou seja, você não vai conseguir perder peso, né? Exato. Por outro lado, existem tratamentos que focam justamente em manipular o comportamento alimentar para que você coma uma restrição calórica muito maior. A gente tem tanto medicamentos para isso e até a cirurgia bariátrica, né? Por que, vamos dizer, numa cirurgia bariátrica você consegue controlar tanto esse alimento e perder peso de forma efetiva e uma alimentação talvez é muito restritiva para quem não fez uma cirurgia bariátrica, isso não é possível? Então, quando a gente fala de um processo de emagrecimento saudável, realmente isso, é de meio a dificilmente mais que 1 quilo por semana a gente vai considerar saudável num processo de emagrecimento sem nenhum uso de medicação ou sem ser a cirurgia bariátrica, né, que hoje que a gente tem de cirurgia mais comumente utilizada, né? No processo sem nada, né, no processo quando a gente não está usando medicação ou cirurgia, é aquilo que eu falei para vocês, somos bichinhos, temos instinto de sobrevivência, e se a gente fizer uma restrição muito grande, o corpo vai entender isso como uma agressão, eu estou sendo agredido, e se eu sou agredido, eu me protejo.
Então, a minha proteção vai ser, vou proteger essa gordura aqui. Então, normalmente, o que acontece com pessoas que fazem restrições alimentares muito severas? Elas vão ter uma perda de peso, realmente o peso na balança vai diminuir, mas ela vai perder muito mais massa magra, que a gente, num processo saudável, a gente tenta preservar e muitas vezes até aumentar numa recomposição corporal. E a gordura ela vai perder muito pouco. Por quê? Porque o cérebro ele preferiu, nessa agressão que ele está sofrendo da restrição, manter a poupança de energia que ele tem do que gastar ela. Então ele vai fazer... E realmente aquilo que o senhor falou, o nosso corpinho ele vai burlar o sistema no sentido de eu vou gastar menos energia para viver. Então, antes eu gastava 1.500 energias para viver. Agora eu passo a gastar 1.300, 1.200 calorias. Só que isso também vai ter prejuízo. A gente fica mais lento, a gente fica com mais indisposição. A gente percebe algumas coisas, mas muitas vezes a gente ignora o que a gente está sentindo e segue fazendo a dieta restritiva. Quando a gente faz uso de medicações ou a própria cirurgia bariátrica, e daí a gente pode fazer um degrau de déficit calórico bem grande. A gente estava numa cirurgia bariátrica ainda mais do que com medicações, né? Medicação, eu preciso comer 1.500 calorias, para emagrecer eu vou considerar 1.200, um déficitzinho de 300 calorias. Com medicação eu posso cortar isso às vezes na metade, eu preciso de 1.500, vou passar a consumir 800 calorias no dia e o meu corpo não vai entender como uma agressão. Por quê? Porque a medicação ela vai trabalhar de uma forma como burlar o sistema, de fazer com que o nosso cérebro não entenda que esse déficit está sendo tão grande. É meio que ele engana a gente. Lógico que a gente tem meios que muda a fisiologia do nosso corpo, muda o metabolismo, mas basicamente para ficar fácil de entender, quando se usa medicação é isso, a gente burla o sistema do cérebro, ele não entende. Tem medicações ainda que ajudam na aceleração da queima dessa gordura, né? Então, a gente tem benefícios. Cirurgia bariátrica, esse degrau pode ser ainda maior. Normalmente, os pacientes são pacientes que comem muito mais, vão comer 3.500 calorias dia. A gente pode reduzir ali para também umas 800 calorias dia. No início, até menos que isso. Mas por quê? Porque a gente teve tanto uma mudança física, entrou dentro do nosso corpinho, tirou um pedaço do estômago, ou tirou um pedaço do intestino, que faz com que todo o nosso sistema metabólico tenha que se reajustar, e esse reajuste favorece que a gente consiga comer menos sem indicar para nós que a gente está se prejudicando. Então, a gente consegue sim o processo de emagrecimento. Mas, principalmente, quando a gente faz uso de medicação ou a cirurgia bariátrica, precisa ficar claro que a alimentação ela tem que estar bem balanceada, e principalmente nesses casos, e, gente, eu não estou falando aqui das dietas low carb, mas a gente precisa aumentar o nosso consumo de proteína, tá? Então, a gente precisa garantir esse consumo um pouquinho maior das proteínas para que a gente garanta que a gente vai ter preservação da massa magra, ou que a gente vai perder, tá? É natural, vai perder um tanto, mas que essa perda seja uma perda bem controlada. Porque se a pessoa simplesmente tomar medicação e não mudar hábito alimentar, ou fizer a cirurgia bariátrica e logo após a liberação, quando a pessoa volta a consumir os alimentos de forma normal, ela não tiver mudado os hábitos dela, ela consegue sim ter reganho de peso. Ótimo. Jéssica, acho que a gente discutiu bastante já várias estratégias, tanto certas como erradas, né? Pensando em perda de peso. Acho que deu para entender, muita gente deve ter reconhecido algumas coisas aqui no sentido de por que ganhar peso de uma hora, perder peso em outra, e entender que essa é uma forma que tem que ser uma forma saudável, natural, quer dizer, sem grandes sofrimentos, e isso é possível, né? É super possível, não é um caminho fácil, o processo de emagrecimento, quem vender para vocês que é fácil emagrecer vai estar iludindo vocês, porque ele realmente é um processo, e ele tem que ser lento e consistente, porque aí assim a gente consegue ensinar o nosso corpinho a lidar tanto com a forma dos alimentos e lidar com o que está acontecendo também. Então, isso favorece, a longo prazo, a gente se manter naquele peso que era a meta. Eu queria chegar em X quilos. Chegou nos X quilos, quantas pessoas não têm esse reganho de peso logo na sequência? Então, o emagrecer, perder peso na balança, muitas vezes não é tão difícil assim. O difícil é você se manter nesse peso reduzido de forma saudável. Então, isso é muito... Então, a longo prazo, a gente precisa estar garantindo que esse paciente receba essa alimentação correta, entenda como tem que se alimentar,
da maneira mais saudável possível, para que esse corpinho funcione muito bem por muitos anos. Muito bom. Jéssica, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Foi muito bom até aqui. Com certeza, eu que agradeço. E se ficou com qualquer dúvida, gente, vocês podem deixar comentário, a gente vai conversando e vai esclarecendo as dúvidas aí sem problema nenhum. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Obrigada.